Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física, hoje sendo revisão. Então vamos lá, começando sobre o sistema esquelético, sobre os tecidos ósseos, né? Então nós falamos sobre a importância que os ossos têm no nosso dia a dia, para a nossa vida. Quais são as funções que os ossos têm? Eles têm a função de sustentação. Nós falamos aí inicialmente que o sistema esquelético ele é responsável por manter o nosso corpo em pé. Se não fosse por essa característica de sustentar o nosso corpo, nossos órgãos, nossa pele, todos os demais sistemas do nosso corpo desabariam com a força da gravidade. Ficaríamos todos espalhados pelo chão como um monte de tecido mole, né, sem poder se sustentar numa posição qualquer. Então, a função do sistema esquelético é isso, é de nos dar uma forma de nos erguermos e ficarmos, então, na posição que quisermos. Ele também oferece a base mecânica. O que é a base mecânica? É a capacidade de nos movermos através da contração dos músculos. Nós sabemos que os músculos é que produzem o movimento, mas para que a gente possa realizar todos os tipos de movimento que a gente conhece nos dias de hoje, é necessário que os músculos, ao se contraírem, eles realizem uma tensão que vai mover alguma parte, alguma peça óssea desse esqueleto humano. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, todos os músculos do nosso corpo estão grudados, estão fixados em alguma parte desses ossos. E ao se contraírem, eles acabam então puxando, tensionando alguma extremidade, alguma parte desses ossos, fazendo então com que ele se mova. Graças a isso é que nós temos uma diversidade de elementos que constituem a nossa linguagem corporal. Também eles garantem a proteção dos órgãos vitais do nosso corpo. Por exemplo, eu vou riscar aqui nessa imagem para vocês verem, para que a gente possa acompanhar aqui os principais órgãos que são protegidos. Então, na caixa torácica, essa parte aqui formada por todas as costelas do nosso corpo. A caixa torácica protege o pulmão e o coração, certo? Então, o pulmão e o coração fica protegido nessa estrutura óssea aqui todinha, ó. E que ela também é móvel, ela é bem rígida, compactada, mas observem que essa estrutura dela, toda cheia de segmentos e articulada, dá uma característica à costela, né, de se mover, acompanhando assim o aumento e a redução do volume dos pulmões. Então, aqui dentro da caixa torácica, os nossos pulmões ficam bem protegidos. Imaginem se não houvesse essa proteção. Qualquer bolada que a gente levasse no peito, na costa, na costela, do lado, afetaria o nosso pulmão e a gente sentiria uma falta de ar muito grande, né? Já é possível de acontecer isso com uma pancada muito forte, né? Então imagine sem essa proteção. A mesma coisa o coração, que fica bem aqui nessa parte central do corpo, ele é bem protegido, olha aí, por esse osso do meio chamado osso externo e também por algumas partes das costelas. Então vejam que é uma mega estrutura aí protegendo esses órgãos vitais. Outro osso também responsável pela proteção é o osso do crânio. Olha só a característica maciça, toda fechada do crânio, protegendo então o mais vital de todos os órgãos, que é o cérebro. Se não houvesse essa capacidade aí de proteção, essa estrutura rígida protegendo o nosso cérebro, qualquer coisa que caísse na nossa cabeça causaria uma lesão irreversível na nossa estrutura nervosa, né? No nosso sistema nervoso,
causando assim, então, muitos problemas, muitos distúrbios e possivelmente a nossa morte. Tanto é que as crianças menores de 6 anos de idade, 4 anos de idade, quando elas caem, batem a cabeça, é algo muito grave que deve ser levado imediatamente para o médico. Por quê? Porque o osso craniano das crianças ainda não está completamente fechado. E aí então deixa exposto o órgão do cérebro ali a pancadas. Qualquer tipo de pancada pode gerar o que nós conhecemos como paralisia cerebral, né? Que vai ser uma lesão no tecido nervoso do cérebro, gerando então várias sequelas motoras, intelectuais e outros tipos de deficiências na criança, certo? Então, por isso, nós temos aqui o osso do crânio protegendo bastante o nosso cérebro. Fora isso, nós temos também a coluna vertebral. Também tem uma importante função, não somente de manter a nossa posição ereta, mas também de proteger a medula espinhal, que passa por dentro desse sistema aí desse conjunto de ossos chamado vértebras. Então a medula espinhal é um cabo cheio de fios nervosos que passam e depois se distribuem para todo o nosso corpo, levando informações do cérebro para cada pedaço do nosso corpo. Quem faz esse papel de proteger é a coluna vertebral, gente. Então aí nós vimos o papel, né, de proteção realizado pelos ossos. E além da proteção, nós temos também outra função, que é... Só um minutinho. A função de armazenamento de sais e a hematopoética, certo? Então, como armazenamento de sais, o osso funciona como uma forma de depositar, né, de depósito de sais de cálcio, que vai servir tanto para deixar o osso mais duro, mais rígido, como também participa lá das contrações musculares. E a hematopoética, esse nome aqui que vocês estão vendo, a hematopoética é a capacidade de produzir células sanguíneas, certo? Então essa é a função também dos ossos, é lá no interior deles, na medula óssea, que é popularmente conhecida como tutano, lá no tutano da gente, que é produzida as células sanguíneas, tá bom? E aí nós vamos ver aqui, recapitular alguns dos principais ossos do nosso corpo. Eu já falei para vocês, aqui nós temos o crânio, certo? Crânio. Deixa eu ver se eu mudo aqui para uma cor vermelha. Nós temos aqui a cintura escapular e a cintura pélvica, que é esse conjunto de ossos que liga os membros superiores e os membros inferiores. Na cintura escapular, nós vamos ter a clavícula, esse ossinho aqui, chamada clavícula. Nós temos o húmero, que é este osso aqui do nosso braço, liga o ombro ao cotovelo, né? Então, esse é o húmero. E nós temos aqui os dois ossos que formam o nosso antebraço, né? De um lado é o rádio, e o outro é a ulna. Tá? Esses são dois principais ossos dos membros superiores. Aqui todo mundo conhece, né? As costelas. E nós vamos ter aqui nos membros inferiores, né? Esse daqui é o osso
da bacia. Esse daqui, que forma aqui o osso da nossa coxa, como é o nome? Quem lembra? É o fêmur. E aqui na frente nós vamos ter dois ossos, né, que formam a nossa perna. Essa parte aqui de baixo, abaixo do joelho, nós vamos ter a tíbia, e o outro que é mais fininho é a fíbula. Então esses são os principais ossos. Além disso, nós vamos ter na parte de trás a escápula, e também a coluna vertebral, que é formada por 24 vértebras. Esses são os principais ossos do nosso esqueleto humano. Muito bem, pessoal. Então aí nós falamos também sobre os distúrbios e os problemas que acontecem quando a gente não cuida da saúde dos nossos ossos. É muito importante que a gente leve em consideração a importância que os ossos têm na nossa vida e trate de agora em diante, junto com a nossa prática de atividade física diária, levar em consideração a saúde deles. Então, se você se mantém sedentário, não se alimenta corretamente, você está tornando o seu osso cada vez mais frágil, cada vez mais fraco. Quando você não cuida dele, o que acontece? Acontece um fenômeno chamado osteoporose. Osteoporose é um problema que você adquire a longo prazo. Hoje vocês são novinhos, são jovens, aí estão com os ossos ótimos, mas lá para frente, se vocês não se cuidarem, a osteoporose vai surgir. E o que é a osteoporose? É uma aceleração da osteopenia, devido a um desequilíbrio entre a atividade dos osteoblastos e a dos osteoclastos. Em resumo, em poucas palavras, pode-se dizer que a osteoporose é a perda da densidade óssea. Então, o osso normal ele é dessa forma, cheio de furinhos, mas bem minúsculos esses furos. Na osteoporose, esses furinhos ficam bem maiores e assim o osso vai ficar mais frágil, mais suscetível a fraturas. Outra coisa também que prejudica os ossos, principalmente relacionados à coluna vertebral, é o mau posicionamento no nosso dia a dia. Então, nós falamos que os desvios posturais causam diversos problemas na coluna vertebral. E aí, a origem desses problemas, são cargas mal distribuídas. Por exemplo, quando você leva uma mochila muito pesada, somente um lado do ombro. Impactos excessivos. Por exemplo, quando você faz atividade de impacto durante muito tempo, sem deixar o osso descansar, isso daí também ocasiona problemas. Má alimentação e sedentarismo também vai favorecer o surgimento de desvios posturais e também da osteoporose. O que a gente precisa fazer para garantir a saúde dos ossos? Olha aí os 3 pilares da saúde. Alimentos de origem vegetal são riquíssimos em sais de cálcio, potássio, magnésio, que são bons sais para tornar o nosso osso mais forte. Também o consumo de leite e seus derivados são também fontes muito boas de cálcio. Praticar exercícios físicos com carga, ou seja, com peso, também fortalece os nossos ossos, e ter uma exposição solar diária de pelo menos 10 a 15 minutos. É o suficiente para você sintetizar a vitamina D, que vai ajudar a fixação do cálcio nos seus ossos. Passado esse conteúdo, então, do sistema esquelético, nós falamos sobre o tecido muscular esquelético. E aí, o tecido muscular esquelético é formado por células cilíndricas e contráteis chamadas de fibra muscular. Certo? Então, aí nós temos uma representação dessa estrutura muscular. Vamos observar aqui pedaço por pedaço. Então, eu vou riscar aqui para vocês.
nós temos aí um pedaço de músculo, né, que foi tirado aí do braço de alguém, e aí vamos ver microscopicamente. Então, a primeira camada que cobre esse pedaço de músculo, né, geralmente ela é um pouco esbranquiçada. Essa primeira camada aqui é chamada de epimísio. Ela envolve, é aquela partezinha branca que quando a gente compra a carne, todo mundo tira, né? Tira um pouco dessa pele, que é para poder preparar direito a carne. Ela às vezes é meio durinha, ou então a gente não consegue mastigá-la completamente, então a gente acaba tirando ela. Depois vem dentro dessa parte, né, dentro aqui do músculo, nós vamos encontrar a fibra muscular, que é essa parte aqui, certo? Então essa é a fibra muscular. A fibra muscular é a célula dos músculos. Ela não é uma célula redondinha ou quadrada igual às outras células. Ela é uma célula bem alongada, cheia de núcleos dentro dela, e ela é coberta por uma membrana aqui chamada perimísio. Então eu vou trazer para cá e escrever aqui, ó, perimísio. Essa membrana aqui é aquela partezinha que forma umas linhas, parecido umas estrias, né, que a gente vê aqui, ó. Essa é a membrana, chamada perimísio. E aí dentro da fibra muscular vai ter um conjunto de fibras chamada miofibrilas. Miofibrilas. Dentro de cada miofibrila vai haver, então, um conjunto de filamentos de proteínas chamadas actina e miosina. Então, aqui estão as miofibrilas, actina e miosina. Essas fibras que, ao entrarem em contato com os sais de cálcio, causam então uma atração entre elas, formando assim a contração muscular, certo? Então essas são as estruturas do tecido muscular. E aí nós falamos também sobre a anatomia dos músculos, mostramos para vocês cada um dos principais músculos do nosso corpo. Então, cada músculo, nós vimos ontem, recebe o nome referente ao osso onde ele está inserido ou à sua forma. Por exemplo, esternocleidomastoide, olha só esse nome grande. Significa o seguinte, que o osso ele está inserido no externo, esse osso aqui do meio, e também no cleidomastoide, que é essa parte aqui próximo da do nosso maxilar. Certo? Então isso é o nome de um músculo que fica aqui no pescoço, esse músculo maior aqui, né? Esse é o nome dele, esternocleidomastoide. E trapézio, por que trapézio? Porque ele tem um formato de trapézio, fica aqui na nossa costa. Vamos relembrar aí cada um deles nessa imagem que eu vou mostrar para vocês aí, ó. Olha lá, nós temos a anatomia completa aí dos músculos, vamos relembrar os principais deles, começando pela parte de cima. Nós temos aqui nos ombros, parte de cima e da frente, né? Nós temos aqui, nessa parte do ombro, aqui nós temos o deltoide. Deltoide. No braço, nessa parte aqui da frente, nós temos o bíceps braquial. Bíceps braquial, e na parte de trás, né, nessa partezinha aqui de trás do braço, nós vamos ter o tríceps. Os tríceps braquiais. Na parte da frente também do tronco, nós vamos ter os peitorais, o reto abdominal, que é o músculo do tanquinho da barriga, e ao lado dele nós vamos ter essas curvinhas aqui,
que é o oblíquo. Na parte da costa, nós vamos ter o trapézio, que pega desde aqui do pescoço, vai até o ombro e vai até lá no meio da costa. Este é o trapézio. Junto com o trapézio, também mantendo a nossa postura da costa, nós temos a grande dorsal. Esse daqui é a grande dorsal, ele completa toda essa parte da nossa costa. Já na parte dos membros inferiores, na frente nós vamos ter o quadríceps. Quadríceps. E aqui na canela da gente, a gente tem um músculo tibial anterior. Na parte de trás, o músculo da batata da perna, nós temos o quê? Nós temos o quem lembra? Gastrocnêmios. É importante a gente aprender esses principais nomes, viu, gente? Um dia vocês podem precisar. E aqui na parte de trás da coxa, nós vamos ter o bíceps femoral. Bíceps femoral. E o músculo do bumbum? Quem lembra qual é o nome do músculo do bumbum? Esse é fácil, né? São os glúteos. Muito bem, então esses são os principais músculos aí da anatomia humana. E aí nós falamos sobre como manter a saúde desses músculos. Vamos relembrar aí? Tem 3 pilares também. Atividade física variada, para você poder trabalhar todos os músculos do seu corpo de uma forma bem equilibrada. Comer carne, peixe, frango, ovos e leite são fontes de proteína e a proteína é o alimento dos nossos músculos. E também comer vegetais diversos. Também dá para se tirar uma pequena quantidade de proteína dos vegetais. Mas o principal mesmo são os alimentos de origem animal, como carne, peixe, frango, ovos e leite. Então vamos começar pelo sistema articular. Está aí, ó, a definição uma das definições que nós temos. O sistema articular é formado pelas articulações ou também chamado de junturas. Essas estruturas podem ser definidas como o local de conexão existente entre 2 ou mais ossos. O professor Kim falou do sistema ósseo, não falou? Então, mas como acontece o movimento osso com osso, não fica, porque vai ter desgaste, e vai embora, trava, não é isso? Então, nós temos as articulações, que são formadas de quê? De uma cápsula, de tendões, que vão, de líquido sinovial, que vão fazer os movimentos, Então, você pode ver pelo desenho, algumas articulações, na mão, no cotovelo, joelho, tornozelo, a coxa femoral, que é no quadril, a do ombro, que é uma articulação aí que tem uma complexidade bem grande, porque ela faz vários movimentos, é a articulação do ombro, ok? E aí nós vimos lá na nossa aula que existem alguns tipos de articulações, não é isso? Vamos ver aí nessa imagem, ó, rapidinho. Então nós temos aí a articulação fibrosa, anotem, A articulação fibrosa. Ela tem 2 tipos da fibrosa, Então, tá aqui, ó. Fibrosa é um tipo de articulação. Nós temos as suturas, que acontecem onde, professor? No crânio, ó. Tá suturando, tá tipo fazendo uma emenda, de placas, que nós temos aqui, ó, Nosso crânio é separado. E nós temos também nessa articulação fibrosa as sindesmoses, que fica entre a fíbula e a tíbia e o rádio e a una. Tá aqui, ó, Tá aqui, ó. É uma fibra que tem aí. Você pode pegar o seu punho e tentar fazer uma rotação nele, ó, É essa fibra aí que está fazendo esse movimento, ok? Fica aí nesse meio, é uma articulação. A mesma coisa acontece aí na fíbula e na tíbia, só que a fíbula e a tíbia não tem esse movimento igual nós temos no punho, ok? Tá bom? Então, primeiro tipo de articulação, fibrosa. O segundo tipo de articulação é cartilaginosa, tá aí, ó, na próxima imagem que nós vamos ver.
né? Existem dois tipos de articulações cartilaginosas também. É a sincondrose, né? Articulação externo-costal, não é isso? Então tá aí, ó, né? Cartilagem. Aqui, ó, nós temos as vértebras, não é isso? E entre as vértebras nós temos o disco pulposo, né? Bem aqui no meio. Esse disco aí é uma cartilagem, né? E quando você começa a envelhecer ou por algum excesso aí, né, de sobrecarga, você acaba tendo o quê? Uma expulsão desse disco pulposo, ok? E nós temos também um outro tipo chamado de sínfises, né? Que são aqui nas vértebras, ok? Tá bom? Então nós temos aí esses tipos de articulações que tem na vértebra, não é isso? Opa, não está arriscando? Opa, começou. Na vértebra, né? E tem essa da articulação externo-costais ou também aqui, ó, na região pubiana, tá? Então nós temos as fibrosas, as cartilaginosas, né? Que ficam aí, ó, na região da pubis, entre as vértebras, né? E também na parte do externo, né? Que é na parte frontal aí no meio do peitoral, ok? Então nós temos a cartilaginosa, a fibrosa e a terceira e última são as sinoviais, que vai aparecer na próxima imagem agora para vocês verem. Mas por que ela é chamada de sinovial, professor? Ela aqui, ó, você está vendo aqui? Tem uma cápsula, fechado aí com os tendões, né? Através de tendões, músculos, né? E aí tem o líquido sinovial. Só que a articulação sinovial ela é dividida em 3 classificações. No caso aqui nós estamos vendo do braço, né? O bíceps está aqui e o antebraço está aqui, né? Ela é uniaxial. Por quê? Permite apenas um eixo de rotação, que está aqui, ó, né? Você tem a contração e para cá tem o relaxamento. O nosso cotovelo só faz esse movimento, né? De flexão e extensão. Então, as articulações sinoviais, nós temos aí o primeiro tipo, que é a uniaxial. O segundo tipo de articulação sinovial é a biaxial. Já está falando bi, são 2. Tá vendo a sua mão aí, ó? Né? Aí, ó. Ou você faz a flexão, igual está aqui, ó. Só colocar com aí, obrigado. Tá vendo, ó? Aqui, ó, flexiona, posição normal e tem uma hiperextensão do punho, não é isso? Ou lateralmente, ó. Você pode ir, né, para os lados, né? Então, ela é biaxial. E nós temos aí, por último, né, das sinoviais, a poliaxial, que vai aparecer para vocês aí, ó. É a articulação do ombro, a mais complexa. Por quê? Permite 3 eixos de rotação, né? Então, você pode flexionar aí, ó, a frente, abduzir, aduzir e fazer rotação, né? Tá? E ela é sinovial, aqui é uma cápsula. Aqui dentro, ó, tem um líquido que ajuda aí esse movimento para não ter o desgaste. Então, as articulações aí sinoviais são classificadas em 3 tipos, né? Fibrosa, cartilaginosa e sinovial, ok? Tá bom? Então, já deu para entender aí, para pegar, tá? Dando continuidade, vamos falar um pouquinho das articulações utilizadas aí no nosso dia a dia, né? E nas atividades físicas, vamos ver aí, ó. Então, tá aí, ó, para vocês verem, né? Vamos começar pelo joelho. O joelho, se a gente for analisar, nós vimos na nossa aula que o joelho é a maior articulação que nós temos no nosso corpo, né? Sustenta todo o nosso peso, se a gente for observar, né? O joelho e o tornozelo, e está sempre sujeito a sofrer lesões. Se a gente for analisar a maioria da parte esportiva, futebol, quando vai sofrer alguma pancada é onde? Ou é tornozelo ou é joelho, né? No basquete, no vôlei, né? Quando você sobe, vai aterrissar, você ou torce o tornozelo ou você tem alguma torção no joelho. Então, o joelho é uma articulação que sofre muitas lesões, ok? Uma outra articulação que nós temos aí
que nós acabamos de falar, que é muito complexa por causa dos 3 eixos de movimento que ela faz, é o ombro. Então tá aí, ó. O ombro é uma estrutura extremamente complexa, super desenvolvida, com um design que provê máxima mobilidade e amplitude de movimentos. Você pode pegar o seu ombro e você vai fazer vários movimentos. Você pega a sua mão, você não vai fazer nada, você vai fazer só tem bi, né? Ela é biarticular, ó, faz a extensão, flexão ou lateralmente, né? O cotovelo, só, ó, extensão e flexão. Pode pegar a coxa femoral também, ela não faz o mesmo movimento e amplitude que a articulação do ombro faz. Eu não posso fazer aqui, senão, né, eu vou sair do croma, mas muita amplitude e faz todos os movimentos. Então é uma articulação muito complexa, né, que se você machucar a articulação do ombro, você praticamente não vai fazer nada para cima, né? Matéria de atividade física, né, principalmente, ok? E aí nós temos também o cotovelo, né? Um dos problemas que acontece muito no cotovelo e no punho, principalmente hoje em dia, por causa da digitação no computador ou no celular, é a tendinite, né? Que é um processo inflamatório aí do tendão que se insere na região do cotovelo. É mais comum em esportes como o tênis, o golfe, o beisebol, né? O squash e o boliche. Essas modalidades esportivas são as que mais, né, proporcionam aí essa tendinite, até por causa da repetição de movimento. O tênis todo o tempo ali, o tênis de mesa, né, ou o squash, que são modalidades parecidas. Então, você faz movimentos repetitivos ali com grande frequência, causando o quê? Uma tendinite, ok? Então, esse aí foram os conteúdos que nós demos na nossa primeira aula, sistema articular, ok? Tá bom? Agora vamos falar da aula de ontem, que eu ministrei para vocês, que é o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, o que é, professor? Tá aí, ó, uma das muitas definições que tem aí, a maioria são todas parecidas. O sistema cardiovascular ou circulatório é uma vasta rede de tubos de vários tipos e calibres, que põe em comunicação todas as partes do corpo, né? Qual é o elemento principal do sistema cardiovascular? Um dos principais, que é o motor, coração, né? Coração é o quê? É um músculo, né, que tem a forma lá das fibras musculares diferentes das outras do seu corpo. O coração é ele que bombeia, ele que faz todo o sangue, né, circular em todo o nosso corpo, né? Sem o coração, não tem como a gente bombear. E aí nós vimos na nossa aula lá, lembra daquela imagem que aparece o coração, aí tem o coração para o pulmão, do pulmão para o coração. É chamada de pequena circulação. Do coração para todos os capilares, né, que aparece aquele desenho, sai do coração e joga o sangue rico em oxigênio para todo o corpo e volta cheio de dióxido de carbono. Não é isso? Aí já é a grande circulação. Outro detalhe que pode de repente cair numa prova aí, né, de vocês aí, não digo hoje, um desses vestibulares aí pode acontecer, né? A imagem a seguir, as cores representam o quê? Aí você vai ver lá a cor azul e a cor vermelha, né, no sistema. E aí nós temos que entender que o vermelho é o sangue rico em oxigênio e o azul é o sangue rico em dióxido de carbono, ok? Do lado direito do seu coração, você olhando de frente para cá, né, para mim, o meu lado esquerdo, para você o lado direito do meu coração, ele entra o sangue rico em oxigênio e sai rico em oxigênio. Do lado, né, contrário, né, que é o esquerdo, você olhando para mim, vai sair o quê? Vai entrar o cheio de dióxido de carbono, que é o azul, e vai sair também, ok? É bom vocês saberem desses detalhes, quando vocês olharem aí no Google, né, ver aquele esquema do sistema circulatório, vocês vão entender que o azul é o sangue rico em dióxido de carbono, que é o gás que tem que ser eliminado pelos pulmões, e o vermelho é o sangue rico em oxigênio, ok? Tá bom? Professor, qual é a função do sistema cardiovascular? Tá aí a função, vamos relembrar rapidamente, ó. É transportar, né, gases
Quais são os gases, professor? Acabei de falar, oxigênio e dióxido de carbono. Nutrientes, né, que é a parte da nossa alimentação. Os resíduos metabólicos, né, desses nutrientes, aí o resto que o nosso corpo não armazenou, utilizou, viram resíduo metabólico. Hormônios, né, testosterona, progesterona, insulina, cortisol, entre outros aí. Intercâmbio de materiais, né, de um órgão para outro, transporte de calor, né, distribuição de mecanismos de defesa e coagulação sanguínea. Então, essas aí são as funções do sistema cardiovascular, ou também chamado de circulatório. E aí nós vimos, né, que no sistema cardiovascular nós temos dois mecanismos, né, que trabalham aí com de metabolismo, de fonte de energia, não é isso? E aí nós vimos lá que nós temos o sistema anaeróbico, né? Vamos ver na próxima imagem aí, ó, né? Bom, isso aí, diretor, ó, sistema anaeróbico. Vocês estão vendo aí, ó, o Bolt, né? Mas professor, o senhor não falou que corrida é uma atividade aeróbica? Eu falei, mas se for uma corrida de resistência, né? 5 km, 10 km, 20 km, 40, né? Que é a maratona, mais os 100 metros rasos, né? Que os corredores aqui fazem em menos de 10 segundos, é visto como atividade anaeróbica, onde a fonte de energia não é o oxigênio. Você não vai utilizar o oxigênio aí como fonte de energia, né? Primária. Né? Ele inspira, quando dá a partida, só dá tempo de soltar o ar, já está chegando, né? Aí, ó, no ponto de chegada, ok? Então, é visto como atividade anaeróbica. A fonte primária aí desse metabolismo, da fonte de energia, não é o oxigênio, e sim o quê? Os carboidratos, a glicose que você tem ali, ok? Os açúcares, de uma forma geral, que vão te dar aquela energia para essa atividade de explosão. Assim como a musculação, né? Vamos aparecer aí, ó. Na musculação, como eu falei com vocês também não ficam lá, né? Fazendo 10 minutos, não fica, é algo rápido. Aí nós falamos da atividade aeróbica, já a atividade aeróbica é o contrário, como vai aparecer agora para vocês. As aulas de ginástica, caminhada, corrida, pedalar, nadar, jogar basquete, vôlei, futebol, todas são atividades aeróbicas. Por quê? Você vai precisar do oxigênio para se manter ali, né, com a energia durante um grande período de tempo. Mas, professor, não vai usar, então, os outros substratos energéticos que o senhor comentou? Sim, mas o principal aí de energia vai ser aí o quê? O oxigênio e as gorduras, né? Aí que entra a queima de gordura e a diminuição de peso, ok? Nós também falamos na nossa aula de algumas adaptações que o exercício proporciona ao coração. Nós já comentamos, quando você começa a fazer atividades aeróbicas, né? O coração não é um músculo, ele vai sempre estar ali, ó, batendo, né, mais rápido quando fazer atividade física. E aí você vai descansar. Se você mantiver uma rotina de atividade física, você vai condicionar o seu coração, ele vai fortalecer, né? Você vai em repouso, você não vai precisar trabalhar tanto o seu coração para suprir toda a necessidade do seu corpo com sangue. O pulsar dele vai ser mais forte, né? E com isso conseguindo jogar sangue com maior facilidade para todo o seu organismo. Nós vimos uma outra adaptação, que é a pressão arterial, né? Você praticando atividade aeróbica, você vai fortalecer seu coração e vai também ajudar onde? Na parte aí da árvore vascular, nos vasos. Você vai ajudar a contração ficar mais fácil desses vasos e o relaxamento. Com isso, evitando que obstruções no caminho do sangue, provocando o quê? A hipertensão arterial, né? Ou, de repente, vai ajudar a queimar aquela gordurinha que está lá dentro das artérias, das veias, né? Que ficam lá prejudicando o fluxo sanguíneo. Vai diminuir o número, a incidência do cortisol, que é um hormônio do estresse. Na hora do estresse, você joga muito na corrente sanguínea, que causa o quê? Contrações involuntárias, né? Fazendo, de repente, acontecer o quê? Um infarto, né? do miocárdio. Então, a atividade física, principalmente as aeróbicas, né?
vão melhorar essa condição para evitar a pressão arterial. E nós falamos também da adaptação ao exercício da árvore, né, vascular, como nós vamos ver aí agora na próxima imagem, que aparece todos esses caminhos aí, né, as artérias, veias, arteríolas, capilares. Você praticando atividade física, você vai melhorar o fluxo sanguíneo nelas e até mesmo começar a ter uma vascularização melhor, principalmente a nível muscular, né? E também sobre todos os seus órgãos. Com isso, melhorando o quê? A oxigenação no seu corpo e o transporte de todo aquele material lá, né, que nós vimos, nutrientes, hormônios, a eliminação dos resíduos metabólicos, ok? Troca de calor. Então, vai ter um benefício em relação a essa árvore vascular, que é o quê? Por onde passa todo o sangue do nosso corpo, ok? Nós também falamos aí da adaptação ao exercício das vias respiratórias. Isso mesmo, você vai conseguir, né, melhorar a absorção do oxigênio na parte pulmonar, né, e vai fortalecer toda essa via, desde a entrada do seu nariz até no pulmão, na parte onde é feita a troca gasosa, nos alvéolos, né? Então vai melhorar esse caminho, vai ter uma maior flexibilidade aí por todos essa tubulação, né, digamos assim, entre aspas, que vem desde o nariz até os seus pulmões. E por último, a adaptação que nós falamos foi da parte muscular, não é isso? Você vai ter uma adaptação aí, ó, a nível muscular, principalmente porque você vai conseguir vascularizar melhor esses músculos, né? Eu dei o exemplo do fisiculturista. Antigamente eu não gostava de fazer atividades aeróbicas, mas hoje se descobriu que quando você faz atividade aeróbica, mesmo de baixa intensidade, você consegue vascularizar mais os seus músculos. Com isso você consegue levar o quê? Mais hormônio para essa parte muscular, mais nutrientes, com isso melhorando o volume muscular, não é isso? Olha só que bacana, né? O que era antigamente, o pessoal achava que era errado, se tornou o certo hoje em dia, ok?